Interessante que nessa sessão que nós começamos aqui, irmãos, a partir do verso 97, o salmista que afirma na sessão anterior, que nós estudamos na quarta-feira passada, acerca da firmeza da palavra de Deus, né? Como ela foi estabelecida por ele, ela é inabalável, né? O homem muda, as circunstâncias mudam, mas a minha confiança está no Senhor. E ele diz assim, você analise e veja a criação, veja como o mundo funciona, como Deus estabeleceu as leis, como as leis governam o mundo, e perceba que é assim, porque assim é a lei de Deus, ela mostra que vem do Senhor, e por isso ela tem estabilidade, ela tem segurança, ela tem firmeza. Então, nós não simplesmente aprendemos acerca da firmeza da palavra, ou da seriedade, ou da consistência, ou da imutabilidade, da eternidade da palavra, simplesmente como um conhecimento intelectual dessa verdade. Mas quanto mais nós conhecemos, mais nós podemos amar. E você percebe que é isso que o texto começa dizendo: como eu amo a tua lei. Entende? Isso é uma declaração, irmãos, de que o conhecimento ele leva ao amor, e o amor busca mais profundo conhecimento, né? O verdadeiro conhecimento leva ao amor. Como eu amo a tua lei. E é interessante notar a fusão de dois termos que são usados no Novo Testamento com muita clareza: lei e amor. Paulo diz, por exemplo, em Romanos, que nós expomos 2 domingos atrás, quando Paulo trata acerca daquela expressãozinha, porque a lei, porque o amor cumpre a lei é cumprida no amor. Essas duas coisas, elas não estão distantes da mente do salmista. Como eu amo a tua lei. A relação de amor e da própria lei de Deus. Veja, nós obedecemos a lei por causa ou a partir do amor, tendo como fonte o amor. Até mesmo quando nós somos disciplinados por causa da nossa desobediência, nós não deixamos de amar ao Senhor por causa disso, porque a lei de Deus ela tem um fim claro, que é a nossa própria santificação. É por isso que a meditação do salmista, o pensamento do salmista está associado à lei todo o santo dia. Ele medita na palavra de Deus porque ele a ama. Então ele a ama ainda mais porque ele medita nela. Ele medita na palavra de Deus porque ele a ama, e ele a ama ainda mais porque ele medita. É um caminho duplo, não tem como separar uma coisa da outra. Né? Quando nós falamos sobre a doutrina da oração, também tem alguma coisa muito parecida com isso. A oração nos leva à palavra, e a palavra modela a nossa oração. Você nunca ora e é lançado para fora da verdade. Você ora e você ama as Escrituras, e quanto você mais conhece as Escrituras, mais você tem conteúdo para orar, você conhece como orar, aprende como orar, né? Esse amor é claramente manifestado pela obediência da lei, né? Veja, irmãos, no mundo que nós vivemos, nos negócios que nós temos nesse mundo, e nós somos todos os dias levados a ser confrontados pelo mundo caído, por projetos, por conceitos, por tentações, mas o salmista nesse caso mantinha uma verdade na sua lei. A sua mente estava saturada com a lei do Senhor. Ele era familiarizado com essa lei, com essa palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela produz afeição. Você entende aqui o ponto? A palavra de Deus, ela produz afeição. Ela produz essa paixão, esse amor. E a afeição, irmãos, ela busca ainda maior familiaridade. Quanto mais familiarizado eu estou com a lei de Deus, mais ela produz afeição no meu coração.
E quanto mais afeição eu tenho no meu coração, mais eu busco familiaridade com a lei do Senhor. Quando a lei, irmãos, quando a lei de Deus e a meditação da lei do Senhor, elas estão conosco durante todo o dia, algumas coisas acontecem. A nossa vida, ela começa a ser mais santa, mais devota, mais feliz, e o coração vive com Deus continuamente. Quanto mais, irmãos, eu medito, e quanto mais eu conheço a lei e a meditação, elas andam conjuntamente. O nosso dia é mais santo, é mais devotado, mais feliz, e o nosso coração vive de fato com Deus, na presença dele. No versículo que nós acabamos de ler aí, é o início do 97, ele diz assim, né, ó como eu amo a tua lei, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Entenda, eu amo a tua lei, eu medito nela todo dia. Entenda, não há como separar as duas coisas. Quanto mais eu amo, mais eu medito. Quanto mais eu medito, mais eu amo. Então a afeição é fruto desse conhecimento, e esse conhecimento produz ainda mais afeição. O 98 então diz, os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Os teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos. Interessante, irmãos, o mandamento do Senhor, eles estão no livro, estão escritos no livro. Mas Deus era o mestre, entende? Deus é o professor. Então o conteúdo está no livro, e Deus é quem me instrui no livro. Então você normalmente você tem um material para estudar, e você tem um professor que vai lhe ensinar. Então ele não vai lhe ensinar fora do livro, é o conteúdo do livro, você vai aprender o conteúdo do livro. As duas coisas não podem ser separadas aqui. O mandamento está no livro, mas Deus era o seu professor. A letra pode te fazer saber, irmãos, mas somente o Espírito pode te fazer sábio. Entenda isso. A letra pode te fazer conhecer até, ter entendimento até, mas é o Espírito de Deus que te faz sábio. Sabedoria é o conhecimento colocado em prática. Sabedoria é o conhecimento colocado em prática. E nós podemos entender, eu queria que você abrisse a Bíblia lá em João, no capítulo 7, verso 17, por favor. Interessante, veja aqui o texto, se você prestar atenção no detalhe do 98, né? Ele diz assim, essa é a expressão, os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos. A gente tem uma tradução, né, que é bem interessante assim, através dos teus mandamentos, tu me fazes mais sábio do que os meus inimigos, através dos teus mandamentos. Veja lá João 7,17, que diz a Escritura, por favor. João 7,17. Interessante. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá a respeito da doutrina. A sabedoria, irmãos, ela vem a nós através da obediência. A sabedoria vem a nós através da obediência. Nós não aprendemos apenas acerca das promessas na palavra de Deus. Nós não aprendemos apenas acerca de doutrina na palavra de Deus. Nós não aprendemos apenas acerca das histórias sagradas na palavra de Deus. Mas dos mandamentos, interessante isso, nós podemos adquirir sabedoria prática. E é isso, irmãos, que nos leva a saber lidar com os nossos adversários. É por isso que ele vai dizer,
Veja, através dos teus mandamentos, tu me faz mais sábio que os meus inimigos. Então, é exatamente através dessa sabedoria que eu sou habilitado a lidar com os meus adversários. A lidar com os meus adversários. Eu não sei lidar com os meus adversários se eu não tiver sabedoria. É por isso que diante dos inimigos nós tendemos a fraquejar, porque nós não sabemos lidar com os nossos inimigos, porque não temos conhecimento da lei de Deus por meio da prática e da obediência. Charles Spurgeon diz assim: uma vida santa é a mais alta sabedoria e a segurança mais firme que alguém pode ter. Vou repetir, ele diz, uma vida santa é a mais alta sabedoria e a maior defesa que alguém, maior segurança que alguém pode ter. Ele continua, pela retidão nós vamos enganar a fraude. Pela verdade simples, nós vamos derrotar os esquemas mais profundos. E pela candura, nós vamos destruir aqueles que são conhecidos como traidores ou mesmo difamadores. Por meio dessa postura, nós vamos destruir os difamadores. Então, entende? A minha arma contra, veja, ele diz, a arma contra a fraude é a retidão. A arma contra os esquemas é a verdade. A arma contra a mentira, não é? A fraude, o engano, a destruição de reputação é a verdade, a honestidade, a candura. Verdades assim. Isso nos protege contra os nossos inimigos. Teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos. Porque pelos teus mandamentos eu sei como enfrentá-los. Eu não os enfrento com as armas deles. Não é com mentira. Não é com difamação. Não é com desonra. É fazendo aquilo que a tua lei me ordena fazer. Vivendo em fidelidade, em santidade, em retidão. Esse é o caminho da nossa luta. Por quê, irmãos? Porque elas estão sempre comigo. Mas quem que está sempre comigo? Não são os inimigos, não. É a lei de Deus. Os mandamentos do Senhor. Eles estão sempre comigo. Eles sempre têm Ele na mente. Eles sempre buscam obedecer os mandamentos. É a companhia dele constante, entende, irmãos? É a lei, a verdade que ele consulta todo o tempo para poder tomar decisões. É a lei, a verdade que o acompanha diante das questões da vida mais urgentes, das questões que se colocam diante dos nossos olhos, que nós não sabemos como agir. Esse é um ponto que a permanência da verdade, ela está sempre comigo. Se nós mantemos a sabedoria de Deus, a lei de Deus próxima de nós, irmão, nós nos tornaremos sábios. E quando os nossos adversários nos assaltarem, se colocarem contra nós estaremos preparados para eles. Sabe como, irmãos? É importante, com a palavra de Deus, que prontamente nos fará uma armadura, um escudo, para nos proteger contra essas ciladas. Nunca um soldado numa batalha, ele deve colocar de lado o seu escudo. Nunca um crente pode ter a palavra fora da sua mente. Ele nunca pode pensar. Interessante olhar para a nossa vida pessoal, quando nós estamos lidando com pecados na nossa vida, e nós não queremos ser ajudados por ninguém. A primeira coisa que a gente fala, e isso eu digo isso porque a gente escuta isso comumente nas lutas dos irmãos contra o pecado, em áreas da vida mais distintas. Você escuta muito isso. Isso aqui eu acho que não tem nada a ver com a Bíblia. Em outras palavras, eu não quero ser aqui conduzido pela palavra. Eu acho que isso aqui é outra área do entendimento, não tem nada a ver com a Bíblia.
porque é como eu vou fazer negócio. Não, isso não tem nada a ver com a Bíblia, isso aqui. A Bíblia não tem nada para me dizer sobre essa coisa. Isso é quando eu estou pronto e estou aberto para fazer aquilo que minha carne deseja, não que a lei de Deus ordena. O salmista diz: sabe por que eu estou sempre pronto contra os meus inimigos? Os teus mandamentos me fazem sábio e eles são a minha companhia todo o tempo. Eu não me aparto deles. Em nenhum momento da vida, em nenhuma área da vida, eu penso sem tua palavra. Eu penso sem as Escrituras, em hipótese alguma. Interessante que agora, parece arrogante que ele passa a dizer, mas para você entender que a palavra de Deus, ela te faz sábio mesmo, e te faz sábio até mesmo mais do que alguns mestres, né? Ele diz no verso 99, o que é que ele diz no 99? Leia para mim. Perceba que o foco dele é a razão, porque eu medito nos teus testemunhos. Eu tenho mais entendimento do que os meus mestres. Tanto é interessante, porque parece arrogante, né, isso, dizer eu sei mais do que meus mestres. Isso aqui é uma declaração importante, irmãos. Isso foi descoberto por Martinho Lutero, pelos reformadores. A minha mente está cativa às Escrituras. Se não for assim, a gente não pode nunca, veja, você nunca pode se libertar de amarras que não são bíblicas, que são antibíblicas. E mais do que isso, deixa ele dizer, todo verdadeiro mestre, distintamente daqueles da Igreja Católica Romana, no período da Reforma, todos os verdadeiros mestres são como o apóstolo Paulo, que não tinham nenhum problema com os bereanos ao dizer para eles, vocês são mais honrados que os outros, porque o que é dito vocês vão ver se está nas Escrituras. Então, o Paulo está dizendo, olha, o que eu ensino não é mais sábio que a lei, é por isso que a lei é mais sábia do que eu. E nossos mestres não devem ser sempre confiados, eles podem ensinar erros. Se nossos mestres fossem sempre, irmãos, infalíveis, se eles fossem verdadeiramente praticantes da verdade, eles deveriam estar felizes, né? Porque eles descobrem, os seus discípulos têm aprendido que a lei de Deus e o Espírito de Deus é superior a ele. Não há nada mais extraordinário do que ensinar alguém que chega a aprender o Espírito, ensinando nas Escrituras é superior a nós. Os discípulos de Cristo que se assentam aos pés de Cristo, eles são frequentemente, irmãos, mais habilitados em coisas divinas do que até mesmo os mestres em divindade ou os mestres em teologia. Porque os teus testemunhos são a minha meditação. Essa é a razão. Esse é o melhor modo de adquirir entendimento. Você pode ouvir os melhores mestres e ainda se manter tolo. Você pode ouvir as melhores aulas e ainda ser ignorante. Mas se você medita, veja o que ele diz, porque os teus testemunhos são minha meditação, porque os teus mandamentos são a minha meditação. Davi não hesita em falar da verdade nesse lugar que diz respeito a si mesmo. Ele é muito consciente de que ele olha para si mesmo e diz, eu não sou superior a ninguém. Ele quer exaltar ao Senhor e à lei, não a ele mesmo. Não há aqui, um dos comentaristas dizem, não há aqui 1 milímetro de soberba nessas palavras, mas apenas um desejo sincero
de colocar e demonstrar a excelência da palavra de Deus sendo ensinada pelo Espírito de Deus. Nenhum mestre pode se colocar, nem mesmo Davi pode se colocar acima desse mestre. E ele diz, é isso que você deve entender. Porque por mais que você seja ensinado, se você não for ensinado pelo Espírito na palavra, não haverá mudança, não haverá profundidade, não haverá entendimento, não haverá isso. Salmo 100, leia por favor. Desculpa, verso 100, que nós já estamos no 100, né? Eu sou mais prudente do que os idosos. Que coisa, eu sou mais prudente que os idosos. Ele foi ensinado, irmãos, a observar no coração e na vida os preceitos do Senhor. Isso aqui é o que um homem pode aprender de mais profundo. Mais do que qualquer filósofo da antiguidade pudesse imaginar ou até mesmo conhecer. Não tenha dúvida. Qual o mais velho? Se o mais velho é que ensina, entenda, eu sei mais do que os anciãos, mas ninguém sabe mais do que o ancião de dias, como diz em Daniel, aquele que revela a sua palavra. Eu sempre vou aprender com o ancião de dias, como diz o próprio Deus que revela a sua própria palavra. E em última instância ele está levando e exaltando as Escrituras, entenda, irmãos, quando ele diz que a palavra de Deus, no verso 99, eu tenho mais entendimento do que meus mestres e sei mais do que aqueles que são mais idosos, ou os idosos, né, aqueles que são mais experimentados do que eu na vida. Ele não tá desrespeitando honra pai e mãe, nada disso. O que ele está levando é o meu mestre em última instância é o Senhor, e o mais idoso que me ensina é descrito na Bíblia como um ancião de dias, que é o próprio Deus, aquele que revela a sua vontade ao seu povo. É dele que nós aprendemos, é da sua palavra. E em todo mestre que deseja ser um bom mestre, precisa ensinar da mesma fonte, precisa tratar da mesma verdade. E deve se alegrar em ver os seus discípulos indo além dele, não no conhecimento da verdade, mas amando mais ao Senhor do que a ele mesmo, amando mais a palavra do que o próprio mestre, amando mais a verdade do que o ancião, amando mais a Deus do que a si mesmo. O pai deve se alegrar que o filho ama mais a Deus do que a ele mesmo, como em qualquer área da vida. Se nós não temos esse objetivo no nosso ensino, nós nos tornamos senhores do ensino, e Davi está dizendo, eu tenho a consciência tranquila que não é isso que eu tenho aprendido do Senhor. Salmo 101, verso 101, leia comigo, leia para mim, por favor. Diga, prefeito. E ao mesmo tempo, você pode pensar que não apenas eles são contrários, porque ele fala meus mestres. Então, assim, é com quem ele tem aprendido, né, essas coisas. E você pode pensar no mestre que não conhece a verdade,
que aí então ele sabe mais do que esse, mas ele não só sabe mais do que esse, ele sabe mais também do que aqueles que ensinam a verdade, porque ele foi além, ele tem a verdade no coração, ele medita nessa verdade, não é apenas um conhecimento externo, não é? Então ele é muito mais do que os mestres, porque o mestre ele pode ter no coração, isso é uma questão dele pessoal, e o ensino é externo, mas ele vai mais do que isso, ele sabe aquilo dentro do coração dele, não é apenas o saber externo, não é? É por isso que a meditação, o amar, como eu amo a tua lei, é o grande diferencial dele. E o ancião não seria exatamente esse que também, por mais entendimento que ele tenha, não é, ele é incapaz de fazer o outro meditar na lei do Senhor, ter o Espírito de Deus. Então é próprio do indivíduo, do aluno. Eu medito na tua palavra, eu aprendo de ti, não é? Isso não diz respeito à autoridade, é apenas um detalhe que mostra que todo mestre deve ter um objetivo: fazer com que o seu discípulo, o seu filho, a sua ovelha busque essa verdade, que é o conhecimento íntimo no coração. E aí ele vai agradecer pelo mestre, mas ele sabe mais ainda, porque ele sabe no próprio coração, né? Seria seu entendimento. E aí o verso 101, ele diz, leia comigo mais uma vez: de todo mau caminho eu desvio os pés para observar ou por observar? Para observar a tua palavra. É interessante notar como ele não apenas guarda o seu coração, como ele guarda também os seus passos. E ele checa a sua conduta. É interessante como ele pensa assim: eu presto atenção nos meus passos. Nenhum caminho mau, irmãos, poderia enganá-lo. Porque ele sabe, se ele fosse para longe do caminho que ele conhecia, ele poderia abandonar o caminho da justiça. O pecado levaria as consequências daquilo que ele tinha adquirido. O pecado iria impedi-lo de obedecer. E é interessante, ia ser exatamente o inverso. Porque quando você evita o pecado, você obedece, e a obediência, ela passa a ser o foco do seu caminho. Eu evito no meu coração o mal, eu presto atenção nos meus passos, porque se eu desviar os meus passos, eu contamino o meu coração. Então, eu não apenas cuido do meu coração, do meu pensamento, eu não apenas medito nas coisas, eu presto atenção em cada passo que eu dou, porque se eu contaminar o meu caminho, eu contamino minhas afeições, eu contamino a verdade, todo o processo é contaminado. Todo o processo é contaminado. O salmista então nos ensina, irmãos, que não existe nenhuma reverência real pelo livro, né, pela lei, se nós não tivermos cuidado de evitar as transgressões descritas nesse livro. Nós não teremos nenhum apreço por esse livro se não tivermos cuidado de desviar os nossos pés daquilo que os caminhos da lei do Senhor nos ensinam e nos proíbem andar. Nenhum caminho, nada poderia ser evitado. Dessa forma, nós podemos pensar que a reverência à lei de Deus não é só no meu coração, nem é só na minha alma e na minha afeição, é no meu modo de andar. Aí é completo o princípio. Ninguém pode dizer, eu ando na lei de Deus, mas não tenho afeição pela palavra, isso é estranho. Ou dizer, eu tenho afeição pelo mandamento de Deus, mas eu não presto atenção nos caminhos que eu ando e por onde eu ando. As duas coisas estão intimamente ligadas. Se você medita na lei de Deus, você evita o pecado, e quem evita o pecado busca obedecer e se desvia do mal. Esse é o princípio fundamental.
meditar na palavra e andar no caminho do Senhor. No verso 102, por favor, o que é que diz o texto? O que nós aprendemos do Senhor, nós nunca esquecemos. O que nós aprendemos do Senhor, nós nunca esquecemos. Essa é a diferença, irmãos, do Mestre e do Espírito que nos ensina. O que nós aprendemos dos outros, mas não pelo Espírito, entende? O que você ensina, que não é ensinado pelo Espírito, você pode esquecer. E o esquecimento aqui não é só o não lembrar ou não fazer menção, é andar como se não conhecesse a verdade. Nós seguimos esse caminho quando Ele nos ensina, veja bem, irmãos. Nós seguimos esse caminho quando Ele nos ensina. Nós não nos apartamos da santidade, porque se nós começarmos simplesmente quando nós nos apartamos nós não nos apartamos da santidade, não é somente quando eu não pratico um pecado grave, não. Eu me aparto da santidade quando eu começo pouco a pouco a andar longe, a deixar de pensar, a deixar de meditar, a deixar de ter afeição, a deixar de usar a palavra para todas as áreas da minha vida. Pouco a pouco. E nós não sabemos onde isso vai terminar. Quando eu não uso mais a Bíblia para poder ler o mundo, quando eu não uso mais a Bíblia para lidar com os meus inimigos, quando eu não sou ensinado pela própria Escritura, eu não sei onde isso vai terminar. E o Senhor vai nos ensinar a santidade pela abstinência do começo do pecado. Nós vamos olhar, nós vamos desviar os nossos pés. Mas entenda isso, irmãos. Ele é aquele que opera a perseverança. É por isso que o texto vai nos ensinar de um modo claro no verso 102. O que nós aprendemos do Senhor, nós nunca vamos esquecer. Entenda, não é... Veja que Ele é o meu mestre, eu aprendo dEle. E esse ensino no meu coração, entende? Esse ensino individual, particular no meu coração, esse ensino nunca deve ser esquecido, em nenhuma circunstância. E como é que isso como é que isso se manifesta, como é que isso é real na vida da gente, irmãos? Como o verso 103 vai declarar que as palavras do Senhor, elas são doces como mel, elas são prazerosas, entende? Não é aqui uma questão do desprazer contra o prazer. Então, eu seguir a lei de Deus é como simplesmente não ter, buscar o desprazer, não é? Ou viver como alguém que não tem alegria. E ele vai descrever que elas são doces como mel. Ele não apenas ouviu a palavra de Deus, mas ele se alimenta dessa palavra. Essa palavra afeta o seu paladar, afeta o seu ouvido. As palavras de Deus são muitas e são variadas. E é por isso que nós chamamos a palavra. Davi amava cada uma dessas palavras que procediu da boca de Deus. Cada uma delas ele amava. Não adianta apenas ouvir a palavra, mas eu tenho que me alimentar dela, ser afetado por ela e ter o paladar e o meu ouvido afetado por ela. Por isso que ele começa no verso 97. Ó, como amo a tua palavra. E ele está dizendo, irmãos, qualquer forma que ela tenha, é promessa, é preceito, é juízo, é mandamento. Eu amo a tua palavra. Ela é como mel para mim, ela é saborosa
para mim. E é isso que me faz trocar, irmãos, o prazer desse mundo, porque aqui está o meu prazer. Aqui está a minha alegria, aqui está a minha vontade. Essa é a profundidade desse amor pela lei de Deus, a ponto de eu ter prazer nela. Ela é mais doce do que o mel nos meus lábios. Ele não apenas come a lei ou a palavra, irmãos. Ele não apenas ouve a palavra, ele fala a palavra, instruindo os outros, e ele sente um desejo, um prazer crescendo nele. E você imagina essa expressão, mais doce que o mel. Veja só, você aprende dela, aí você traz o seu testemunho para aquilo. Aquilo que ele falou é a verdade, eu provei aquilo. Aí você acrescenta mais doce ao mel, ele fica mais doce ainda, é mais doce ainda. Você ouve a palavra, você entende, você medita, e ela lhe protege, ela lhe guia, ela lhe instrui, ela mostra o caminho mau, ela faz você se desviar daquilo. E aí você diz, rapaz, ela é doce, mais doce, mais doce, mais doce. Ela é saborosa. Que coisa impressionante ele descrever isso, porque quando você fala em pecado, você fala em prazer, e quando você fala em não pecar, você fala em matar o prazer. E ele diz, aqui está o meu prazer, na tua lei está o meu prazer. Nos teus mandamentos está a minha alegria. Imagina, irmãos, a lei deve ser saborosa ao nosso paladar. É por isso que quando é só você falar, preste atenção, quando nós falamos da lei de Deus, a lei não parece doce quando falamos, que nós falamos com tanta amargura. A doçura não deveria ser apenas quando eu como, mas até mesmo quando eu falo dessa lei. Quando eu me expresso sobre ela. Ela é mais doce do que o mel. E aí o verso último do Salmo 119, o 104, essa seção diz, leia comigo, por favor. Preste atenção, através dos teus preceitos eu adquiro o quê? Aí, por isso, o verso 104, né? Deixa eu aqui. Eu acho que eu só está o 103 aqui, né? O 104 agora, né? Está aí. Então, por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso, detesto todo caminho de falsidade. Perceba aqui, irmãos, essa cláusula, por isso, através dos teus preceitos eu tenho entendimento. Então, a direção de Deus é a nossa instrução. O que Ele diz é a minha instrução. A obediência à lei divina, irmãos, ou à vontade divina, ela gera sabedoria de mente e de ação. Assim como os caminhos de Deus, irmãos, são sempre os melhores caminhos, todos aqueles que o seguem estão certos de que serão justificados no fim. Se o legislador fosse tolo, se o mestre fosse mais fraco do que os mestres, se ele fosse menos sábio do que os anciãos, a sua lei seria a mesma. Se os mestres fossem inferior a ele, e se os sábios fossem mais sábios do que ele
seria o mesmo, a lei dele seria a mesma coisa. E a obediência a tal lei, tá certo, nos levaria a tantos erros e tantos equívocos. Mas o reverso é verdadeiro também. Nós somos felizes, irmãos, porque nós temos claramente uma lei que nos beneficia, que é prudente, que é sábia, que é regra para as nossas vidas. E nós somos sábios se nós obedecermos. E nós seremos mais sábios se continuarmos obedecendo. Porque ela procede do Senhor santo e verdadeiro, do mestre de todos os mestres e do ancião de dias. É porque vem da boca dele é que nós temos e adquirimos entendimento. Nós adquirimos entendimento. Através dos teus preceitos, eu adquiro entendimento. Eu recebo entendimento. E perceba que o entendimento da verdade, ele é inimigo da falsidade, da hipocrisia. Porque ele entende, e ele entende o que? Os preceitos divinos, ele detesta a falsidade. Podemos dizer, todo pecado é uma falsidade. Nós pecamos, irmãos, porque nós cremos em uma mentira. Tenha certeza disso, porque nós cremos numa mentira. Por isso nós pecamos. Os corações verdadeiros não são indiferentes acerca da falsidade. Os corações que conhecem a verdade e que os preceitos do Senhor chegaram ao seu coração, eles odeiam a falsidade. Eles odeiam a autojustiça. Eles odeiam o mundanismo, eles odeiam a soberba, eles odeiam a incredulidade, eles odeiam a hipocrisia. Tudo isso são falsos caminhos. Esses não devem ser apenas apagados, devem ser odiados. Esse verso termina, irmãos, exatamente dizendo que o homem de Deus, ele está crescendo cada vez mais forte, cada vez mais consistente e cada vez mais feliz, porque ele foi ensinado da lei de Deus e ele consegue discernir entre o que é precioso e o que não é precioso. E enquanto ele ama a verdade do Senhor fervorosamente, ele odeia a falsidade intensamente. Ele ama a verdade intensamente, ele odeia a falsidade intensamente. Nós precisamos aprender, nós precisamos ser, irmãos, alguém que sabe discriminar. Nós somos chamados para discriminar. Parece uma palavra feia nos nossos dias. Se nós não soubermos discriminar falsidade, hipocrisia, mentira, nós não vivemos para a glória de Deus. Se nós não discriminamos essas coisas, se nós não odiamos essas coisas, nosso conhecimento dos preceitos de Deus não são profundos como o salmista tão gloriosamente descreve aqui. Como nós precisamos amar a lei de Deus, como ele começa dizendo: como amo a tua lei, Senhor. Eu amo porque o Senhor é quem me ensina por ela. E quando eu aprendo dela, eu sou mais sábio que meus mestres, do que os anciãos. E quando eu aprendo dos teus mandamentos, ensinado por ti mesmo, eu não aprendo apenas a olhar os meus passos, a prestar atenção onde eu ando, mas eu abomino a falsidade e a hipocrisia. Não necessariamente nos outros, mas no meu próprio coração. Eu sei, porque parece que quando a gente se torna aparentemente tão santo, a gente consegue julgar os outros rapidamente. Mas seria melhor
nós começássemos a perceber a hipocrisia no nosso próprio coração e abominarmos tais coisas. Vamos orar, vamos curvar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor. Ó Senhor, nós te damos graças porque temos se desafiados a amar a Tua lei de modo tão especial, Senhor Deus. Como é importante, ó Deus, nós termos a Tua palavra no nosso coração. Ó Espírito ensinador e mestre, desvenda os nossos olhos para podermos contemplar, Senhor, as maravilhas da Tua lei. Ajuda-nos, ó Senhor. Nos ajude a viver dessa forma. Livra-nos da falsidade, nos fazendo amar a verdade cada dia. Porque se começarmos, ó Deus, como a sessão começa no verso 97, como eu amo a Tua lei, ela vai terminar dizendo, eu abomino a falsidade. Porque se eu amo a Tua lei, que é a verdade, eu rejeito a mentira. Ajuda-nos, Senhor, pelo amor do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nós vamos, irmãos,